Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante. Como é bom abrir um vídeo depois de uma goleada 5-1 no Juventude. Nesse vídeo a gente vai repercutir tudo o que aconteceu no jogo, os desdobramentos ali com as entrevistas. Vamos falar também de John Textor, que hoje depõe na CPI. Rapaz, fortes emoções no noticiário do Botafogo. Queria apenas ficar restrita ali na bola, mas o dono da SAF não permite. Mas o vídeo hoje mais sobre esses 3 pontos que a gente conseguiu lá no Newton Santos. Botafogo venceu e convenceu. Antes de passar a bola para o Joaquim, dar um bom dia para ele, que ele merece hoje, está feliz, está contente. Deixa eu só colocar o banner aqui embaixo e pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal. Passamos ontem dos 59.300 e hoje a meta é passar dos 59.400, para a gente chegar rápido aos 60 mil inscritos no setor visitante. Então, gente, deixa o like, se inscreve, ative as notificações e tem também o plano de membros a partir de R$ 5. Joaquim Marques, ganhar é bom demais. O vídeo de sexta-feira, depois da vitória contra o Atlético Goianiense, já foi maneiro. Agora, depois de uma goleada, é melhor ainda, né, Joaquim? Bom dia. Bom dia, Dep. Bom dia para os amigos do setor visitante. Foi uma noite maravilhosa, não só pelos 3 pontos, mas pela forma com que esses 3 pontos vieram, com uma goleada. E uma goleada contra um time muito chato que a gente sempre teve sérios problemas. E eu, assim, a minha memória pode estar me traindo, mas eu desde pequenininho, desde criança, acompanhando o Botafogo, eu não me recordo de em nenhuma vez a gente ter dado uma goleada na Juventude. Acho que o máximo que a gente conseguiu foi um 3-1 ou qualquer coisa muito parecida. Né? E ontem a gente deu uma lavada. Podia ter pego só um golzinho desse de ontem, emprestado lá para 99, né? Que a gente ficou no 0-0. Mas que bom que veio essa vitória, veio a goleada e repetindo o que a gente já falou nos últimos vídeos, para poder dar paz para o Arthur Jorge trabalhar cada vez mais, né? Rapaz, eu estava vendo aqui o histórico dos jogos contra o Juventude, você falou, e eu abri. O Botafogo jogou pela primeira vez contra o Juventude em 78 e ganhou de 3-0. Depois a gente ganhou em 96. A gente ficou de 78 a 95 sem jogar com o Juventude. Em 95 a gente empatou 0-0. Em 96 a gente ganhou de 5-3. Aí depois a gente perde a primeira vez para o Juventude em 97, 2-0. E desde então, cara, tem só esse 3-1 mesmo que você falou em 2007. E a gente tinha tomado um 4-0 do Juventude em 2002. Primeiro rebaixamento do Botafogo. Teve um outro 3-1 no Juventude, no Alfredo Jaconi, em 2001, mas é um confronto bem equilibrado. Agora a gente empatou 8 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Mas acho que pela primeira vez o Botafogo jogou contra o Juventude da maneira que o torcedor quer ver. Né? O torcedor quando vai enfrentar. E aí eu não tô nem falando do Juventude, que eu acho um time maneiro. Pô, tem uma torcida que recebe muito bem a torcida do Botafogo lá. Mas é questão de orçamento, né? A gente colocou na tela aqui, Joaquim. O Botafogo gastou 140 milhões em reforços. O Juventude gastou menos de 500 mil em reforços. Então você tem que meter 5-1 jogando em casa. Ah, mas estava com um jogador a mais. Mesmo assim, o Botafogo em 10 minutos resolveu a partida. Poderia não ser 5, mas teria ganhado de 2 ou de 3-0. Acho que a gente não teria problema. Acho que o Botafogo ontem fez o que dele se espera. Pegou um time com orçamento baixo, foi para cima, não deixou respirar, conseguiu o resultado logo no início, uma partida perfeita. Tirando o gol ali no final, né? Que não dá para tomar um golzinho no final, porra, ia sair mais uma vez com um clean sheet, né? Como os ingleses falam quando o time adversário não marca um gol. Mas se não tomasse um gol no final, não era Botafogo, né? O Gatito que não fez uma defesa. O Juventude finalizou uma vez em direção ao gol, a cabeçada do Danilo Bosa, e essa bola entrou. Ou seja, o Gatito não foi exigido, Joaquim. O Botafogo não foi exigido e eu acho que essa reta final ali do jogo, a gente viu uma repetição do que o Arthur Jorge já falou, que é o problema físico do Botafogo. O Botafogo nos minutos finais, tudo bem, tinha uma vantagem grande, o time dá uma relaxada,
mas você vê que mais uma vez o adversário veio para cima. O Juventude também já podia ter entregue os pontos, né? Tava tomando de 5, mas não, foi lá, foi para cima, fez um gol e poderia ter feito mais, porque o Botafogo estava fisicamente morto, né? O Arthur Jorge deve estar aí desesperado nesse sentido, né? Na questão da preparação física do Botafogo, com a sua comissão técnica trabalhando para melhorar isso. Agora, o Botafogo venceu com autoridade e eu vou contrariar alguns comentaristas esportivos que eu vi falando assim: o Botafogo ganhou porque fez gol no começo e o Juventude teve um expulso. Ora, se o Botafogo contrata jogadores do quilate que contratou, gasta a grana que gastou, é justamente para isso, para você ter jogadores rápidos, jogadores habilidosos, que vão incomodar a defesa do adversário. O adversário dá uma butinada, toma cartão, fica pendurado. É para isso que você monta um time de jogadores rápidos e habilidosos. Então, a expulsão do Juventude foi mérito do Botafogo. O Botafogo conquistou isso, infernizando o Juventude, e fez o que a gente espera que o Botafogo faça, que ficou devendo em vários jogos, que é matar o jogo na oportunidade que tem. O Botafogo, em 8 minutos, resolveu o jogo. Ser eficiente, né? O Exato. Botafogo finalizou 6 vezes em direção ao gol e marcou 5 vezes. Eu falava muito dessa eficiência que a gente tinha perdido, que poderia ter, de repente, saído com um empate ou uma vitória do Mineirão. E, infelizmente, não aconteceu, que o Jefinho, de certa forma, ali foi displicente. A gente vai falar sobre o Jefinho nesse vídeo, mas eu queria que você falasse também sobre esse esquema no 4-4-2. Eu estava até agora na live do GE falando, ontem deu um esporro de leve aí no torcedor, né? Assim, não é um esporro, né? Assim, é a minha opinião, que até um amigo meu falou, pô, soou ali como esporro, fiquei meio envergonhado, mas você estava certo. Que é aquela questão do porquê o Arthur Jorge foi contratado. Ele foi contratado porque o Textor tem uma ideia. Nessa ideia ele se encaixa. Não estou dizendo aqui que o Textor manda ele escalar, né, que fala para botar o time. Não, o Textor teve uma ideia e foi atrás do cara que consegue executar essa ideia, que é o Arthur Jorge. E aí o Arthur Jorge chega, tem jogo contra a LDU, tem jogo contra o Cruzeiro, o pessoal queria que ele botasse 3 volantes, não, vamos aqui, fecha a casinha, sai no Resultadismo. contra-ataque, resultadismo, imediatismo, né? E o torcedor também, acrescento mais uma palavra aí, é meio medroso, porque a gente gosta de ver os outros times jogando para frente e a gente acha que a gente não consegue, não, porque o DNA desse time é um DNA defensivo para sair no contra-ataque, tem que jogar com a linha baixa, 1-0. Conversa, pô, o cara chega aqui e olha só, pode até ser que não dê certo, mas a gente tem que deixar ele ter a oportunidade de tentar fazer o que ele pensa, e ele até disse isso, né, que ele tem uma ideia e ele queria ver se os jogadores conseguiriam responder essa ideia, porque ele poderia vir para cá com essa visão de futebol ofensivo, tentar implantar e não conseguir, e aí depois ele também tem que ter essa humildade de voltar atrás, de dar um passo atrás e tal. Mas de início, imagina só se ele entra com 3 volantes contra a LDU. Aí você perdeu 5 dias de treinamento. Você já não tem treinamento, você perdeu 5 dias porque você colocou o time para jogar de um jeito. Aí você vai jogar contra o Cruzeiro e fala, pô, deu certo aqui, conseguimos um empate, vamos lá jogar contra o Cruzeiro. E aí depois você chegar contra o Juventude, ia pegar um time todo fechado e ia ter dificuldade para fazer um gol como o terceiro que você faz, com o time trabalhando desde a defesa. O Bastos toca a bola pro Savarino, que recua pro Marlon, depois o Marlon lança, pega o Damian Soares, aí o Savarino tá na área, toca a bola pro Júnior Santos. Então, assim, é um gol de jogada trabalhada. A gente viu contra o Atlético Goianiense um gol que o Botafogo também impôs dificuldade na saída do adversário, que teve que rifar, recuperou a bola, a jogada começou na esquerda, o Tietê veio para a ponta direita, o Matheus Pontes trocou e foi para o meio, o Luiz Henrique atacou o espaço. Então, assim, são movimentações. Se a gente tivesse jogado com o ônibus estacionado, como alguns torcedores queriam, a gente ia ter dificuldade agora contra o Juventude, como a gente tinha dificuldade e muito provavelmente teria perdido do mesmo jeito. Pois, e teria perdido do mesmo jeito para a LDU. Então, assim, a minha parada é essa questão de interditar o esquema, que foi uma coisa que me incomodou desde o início. Mas é uma coisa que é um comportamento que vem sendo recorrente, essa mania que as pessoas têm. Não estou falando só do Botafoguense, não. Eu acho que debates em geral, a nossa sociedade está com essa mania de interditar debate. E isso não é legal, porque você, para evoluir em qualquer coisa, você precisa ter o debate de ideias ali, pontos de vista diferentes, né? Agora, eu sei que é chato para o torcedor
ficar voltando, batendo na mesma tecla, mas não é inevitável. Esse discurso de que porque o Botafogo é moldado para o contra-ataque, que tem que ficar mais fechadinho, sair na transição rápida, isso é papo furado, cara. Isso aí já caiu por terra na época do Luiz Castro, era o mesmo discurso. Não, porque o Botafogo é um time moldado para o contra-ataque. E isso foi por água abaixo, porque o Luiz Castro, no Brasileiro do ano passado, ganhou vários jogos contra times que vieram fechadinhos, que o Botafogo tinha que propor o jogo, e o Botafogo foi lá e passou por cima de todo mundo, né? Enquanto estava com o Luiz Castro, né? E depois o Caçapa, né? E aí quando chega o Bruno Lage, a maionese desanda. Mas até então, o Botafogo ganhou contra time que vinha para cima, jogou contra time que vinha fechadinho, o Botafogo tendo que propor, o Botafogo indo no contra-ataque e ganhava de todo mundo. Agora, precisou de um tempo para o Castro atingir isso, né? Tanto que no ano anterior ele chega querendo vir de peito aberto, achando que ia fazer, né, o futebol ofensivo já de cara e tomou umas pancadas boas, inclusive uma do Palmeiras, que foi assim dolorida, e aí ele deu um passinho atrás. Agora, a impressão que dá hoje é que já deu liga, já deu match, né, do time com o Arthur Jorge. Parece que o time já entendeu a ideia de jogo Ah, dele, a recomposição, né, parece até o Jefinho, mesmo o Jefinho não estando bem ainda não mostrando o que pode, tendo sido substituído, já deu para ver que ele está chegando para recompor as linhas um pouquinho melhor. Já deu para ver que a defesa parou de tomar uma chuva de gols, né? E o ataque está funcionando. o ataque está funcionando e isso é muito bom, Joaquim, Já é porque o a melhor do gente. campeonato, tá? Pois é, né? Porque assim, o esquema é ofensivo. Eu acho que a gente vai ter ali, em alguns momentos, a defesa exposta, vai ter time que vai conseguir aproveitar as fragilidades do Botafogo. Isso, meu irmão, é normal no futebol. O futebol é um jogo de você tentar preencher, ocupar, ganhar esses espaços. E quando você ataca muito um espaço, você deixa um outro espaço descoberto. E aí pode acontecer. Agora, se o time fizer muitos gols, se o time tiver essa veia goleadora, como os portugueses dizem, vai ficar difícil vencer o Botafogo, né? E você falou aí que o time já tá com a cara do Arthur Jorge. Eu acho que a gente tá no início ainda. E o Arthur Jorge, ele até disse na entrevista que o Botafogo precisa de muito mais, né? O Botafogo precisa de muito mais e que ele diz aqui, ó, deixa eu só pegar o trecho correto. Muito pouco ainda, precisamos de muito mais. Não vou perder o equilíbrio com uma vitória expressiva. Os jogadores tiveram uma atitude muitíssimo boa, fizeram com que o resultado tivesse essa diferença, mas ainda temos muito trabalho pela frente. E eu até disse na live ontem que quando o Botafogo perde, eu venho aqui, aí ficam falando, tá passando pano, porra, esse time aí é uma porcaria, não vai a lugar nenhum, o técnico é um pardal, os jogadores são horrorosos e papapá, 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 né? E eu vou lá e defendo e falo, gente, não é terra arrasada, não é assim. Quando ganha de 5, eu acho que eu tô mais pro Arthur Jorge, assim, falou, galera, olha só, pés no chão, a gente não vai ganhar todas as partidas de goleada, isso é Concordo. apenas um pequeno indício de que realmente a gente tá na direção correta e a gente pode chegar no lugar que a gente pretende para conseguir alcançar os nossos objetivos. Então eu estou muito com o Arthur Jorge nessa, assim, sem essa empolgação toda. Lógico que o torcedor tem que comemorar, vibrar, usar a camisa do Botafogo, sacanear os vizinhos, ficar falando seremos, aí tá tudo certo. Essas 24 horas, 48 horas de maluquice estão permitidas. Mas assim, com o microfone aqui tendo a responsabilidade, é bom não entrar em oba-oba, assim como o Arthur Jorge não entrou em oba-oba. Não, com certeza, tá perfeito. E no meu comentário, quando eu falei que eu acho que deu match e que o time já tem um pouco a cara do que o Arthur Jorge quer, eu não disse que tá tudo perfeito, que agora seremos campeões e que tá tudo maravilhoso. Não é isso. Mas é que, por ser um trabalho muito recente, numa fase muito inicial, a gente teve 2 vitórias em casa, a gente teve uma defesa bem mais segura e o ataque conseguindo fazer gol. E você vê em campo que tem um desenho tanto tático, né, quanto do comportamento dos jogadores, de que eles estão entendendo o que o Arthur Jorge quer. Assim, daí para estar tudo perfeito, maravilhoso, tem uma distância grande. Mas nesse início de trabalho,
Eu confesso que eu estava preocupado de que fosse demorar mais tempo para o time entender as ideias do Arthur Jorge e a gente fosse passar por mais turbulências, né? E mais uma vez espero que não seja desmentido no próximo jogo. Mas As coisas mudam muito rápido. pois é, mas me parece que o time está aceitando e assimilando bem as ideias. E outra coisa que eu reparei que foi interessante, os jogadores que saíam quando eram substituídos, o próprio Tiquinho Soares abraçando o Arthur Jorge, você viu um sorriso ali no olhar, né, deles. Você vê que isso é uma coisa que o ambiente tá legal, que os caras estão curtindo o treinador. Senão a gente sabe muito bem como é que é, inclusive com esses jogadores, inclusive com o Tiquinho Soares, né, que se não gosta sai torcendo o nariz, sai pé da vida e tal. Então parece que o Botafogo está entrando nos trilhos, né? E acho que se o técnico for direto com os jogadores, for sincero, for justo, como ele bem frisou na última coletiva, ele disse, olha, a escolha pela titularidade do Matheus e deixar o Tiquinho no banco foi conversado com o Tiquinho, então foi colocado para ele bem o diferente do que porquê o Bruno Lage daquilo, fez, né? Que bem do diferente, nada né, de barrou tipo, o vamos lá, Tiquinho. vamos barrar e avisa no meio da pré-eleição ali e tal, enfim, passou. Né? Passou. Agora, vamos falar das atuações. Primeiro, queria falar do destaque negativo, né? O Jefinho, torcedor ontem pegou muito no pé. Eu ainda coloco o baixo rendimento do Jefinho nesses jogos, né, na conta da lesão, né? A lesão que deixou ele aí 2 meses fora, voltou sem confiança, diferente do Jefinho que a gente viu nos primeiros jogos no Campeonato Estadual, fazendo gols, decidindo partidas. Era o melhor jogador do Botafogo na era Thiago Nunes. Então, também acho que ok, não está indo bem, mas está longe de ser um dos principais problemas e já adianta aqui. Vai ser o próximo a decidir. Não sei se vai ser contra o Universitário, contra o Flamengo, você vai mais para frente. Jefinho vai meter gol porque é bom jogador. Não é o melhor ponta do futebol brasileiro, mas é muito bom jogador Mas e é vai um ajudar. dois, né? Mas É, é um é. dois. Eu acho que assim, a torcida do Botafogo tá ansiosa, né? E aí Exato. acaba causando. E é compreensível também essa ansiedade. Não, eu tava conversando com o nosso amigo Ângelo lá, palmeirense, e ele tava relembrando que lá em 93, quando o Palmeiras saiu da fila de 20 e tantos anos sem ser campeão, que o primeiro jogo da final contra o Corinthians, o Palmeiras tinha um time muito melhor, mas jogou muito mal, porque a torcida tava assim numa ansiedade, o clima tava pesado. E isso atrapalha muito o time em campo quando vem de sequência assim, de anos sem grandes conquistas, né, e tal, como é o caso da torcida do Botafogo. E acabou que depois o Palmeiras, no segundo jogo, conseguiu ser campeão e sair da fila. Mas o time, quando tá numa fila como essa que o Botafogo tá, o clima fica pesado, a cobrança, a ansiedade da torcida pegando no pé, e a gente acaba ficando um pouco histérico. Eu me incluo nisso, todos nós. É, mas a gente tem que tentar conseguir controlar isso melhor. Eu não achei que a atuação do Jefinho foi essa catástrofe para o pessoal vaiar, pegar no pé. Eu não achei. Eu Não achei, chegou a ter inclusive. vaia, mas tinha chiado, ruído, assim. Você percebe que o pessoal tava de saco cheio dele. Tá no E limite. eu até mandei mensagem para você falando, porra, o Jefinho vai acabar sendo expulso. E aí o Arthur Jorge substituiu. E eu acho que ele foi substituído pelo medo de tomar o vermelho mesmo. Porque a atuação dele em si eu não achei que foi tão ruim assim. Se não foi uma maravilha, né? Que estava longe disso, mas não achei que foi esse desastre. Agora, eu também já tenho que dar os parabéns para o Arthur Jorge por outro fator que talvez algumas pessoas nem tenham percebido. Que a gente tinha vários jogadores ali que estavam à margem do elenco, quase saindo pela porta dos fundos. A gente pode citar o Matheus Nascimento, o Diego Hernandes. E o Matheus Nascimento entrou no último jogo, entrou bem, apesar de poucos minutos, se machucou, mas entrou bem. O Diego Hernandes, que era outro que estava, né, quase sendo escorraçado do clube, entrou ontem e entrou bem também. Nem parece que a gente está falando dos mesmos jogadores de algumas semanas atrás. Você não vai falar do Jacob Montes? Claro. Vai tomar um ban aqui, ó. Ban. Pelo amor de Deus. Como que ele ia esquecer de falar dos pés de veludo da Nicarágua? É a cota Nick do Botafogo, né? E a gente até falando assim esses dias, o Jacob Montes está ali na cota,
mas não vai nem jogar. E ele não só jogou, como fez gol. E assim, não jogou mal, não. O pouco contato que ele teve com a bola, eu acho assim, não vou dizer que o Jacob Monte vai ser um cara que a gente vai usar com regularidade, que vai ser uma peça super importante no elenco. Agora, a impressão que deu ontem, nas vezes que ele tocou na bola e no gol, é que ele não é o pereba que a gente pensava que era, não. É isso, eu acho que ele tá na cota. Uma menção mas... honrosa, tem que ser justo, né? Que eu critico tanto o cara, falo tanto mal do cara. Mas um jogo que o Lucas Alter teve uma atuação segura. Calma aí. Vamos lá, agora. Por favor, pode falar. Não, eu sou crítico do Alter, né? E peguei muito no pé dele. Eu tenho que reconhecer, pô, o cara, mais um jogo que ele teve uma atuação segura, apesar de que o grande destaque para mim foi o Bastos. Acho que o Bastos teve uma atuação brilhante. É isso que nós gostamos de ver aqui no setor visitante. É isso que nós gostamos. O Alter, assim, são dois adversários também. Provavelmente vão brigar até o final para não cair para a segunda divisão, tanto o Atlético Goianiense quanto o Juventude. E a gente vai ver agora Libertadores, jogo contra o Flamengo, Copa do Brasil importante contra o Vitória, como que eles vão se sair, mas ainda não tenho 100% de segurança nos nossos defensores. Espero que eles mudem a nossa opinião, mudem a opinião da torcida e vamos torcer para que isso aconteça. Na minha opinião, os zagueiros são medianos. E para a gente conseguir o que a gente quer, a gente precisava de mais do que zagueiros medianos. Mas vamos lá, vamos torcer. Mas o Bastos parece que está conseguindo se firmar. Ontem, Tomara. A atuação dele foi uma coisa muito que deixava encucado. Falava, pô, meu irmão, como é que esse cara jogou 4 anos na Lazio? Não fazia sentido, né? Porra, o cara conseguiu ser titular 2 anos, pelo menos, da Lazio, né, utilizado com frequência, e aqui não jogava nada. Agora, você falou dos zagueiros, os volantes também foram muito bem. Savarino marcou um golaço de falta, né? Tiquinho e Júnior Santos fazendo gol, o Júnior Santos fazendo gol e dando assistência. Então foram muitos destaques. Você vê que o Júnior Santos é inacreditável, né? Meu irmão, o coletivo, quando ele tá indo bem, ele potencializa a individualidade. E aí você tem vários jogadores. Sempre teve aquele jogo. Qual foi? Rapaz, acho que foi o Júnior Barranquilha. Ou foi. Eu agora não me lembro qual foi. Teve um jogo aí que tava todo mundo reclamando pra caramba. Eu falei, meu irmão, quando tem 7 caras, 8 caras que estão abaixo que rendem abaixo do esperado, é porque o problema é coletivo, não é só individual. E quando você tem 7, 8 caras jogando bola, não é só a individualidade. Lógico que a individualidade conta, mas é o coletivo que potencializa isso, né, Joaquim? É o coletivo, e quando a gente fala de coletivo, a gente fala também do dedo do treinador. Porque se o coletivo tá uma bagunça, ele vai potencializar os erros individuais, ele vai piorar aquele cara que é meia boca, que é mais ou menos. Se o coletivo tiver horroroso, ele vai afundar, né? E quando o coletivo tá bagunçado, normalmente é culpa do treinador. E a gente passou por problemas sérios aí com treinadores, e parece que agora as coisas estão começando a entrar nos trilhos, né? Pois é. Vamos ver como é que vai ser na próxima quarta-feira contra o Universitário. Agora, Joaquim, vamos dar um pouquinho de assunto. Eu acho que a gente fechou bem o jogo. Deixa eu colocar aqui, ó. Hoje tem, hein? 3 horas da tarde, John Texel vai depor na CPI da manipulação de jogos e apostas. Aqui, ó, site do Senado. No destaque do Senado, no 11 minutos dessa segunda-feira, acompanha detalhes sobre a CPI da manipulação, prevista para começar às 15 horas, o depoimento de John Texel, sócio majoritário da SAF do Botafogo. E aí eles fazem aqui, né, tipo um podcast, né, comentando esse depoimento, essa presença de John Texel no Senado para falar. Quem sabe ele começa já a apresentar as provas. Está todo mundo muito ansioso. Agora, vou até colocar aqui também uma matéria que você mandou e que você deu umas risadas, né? Isso aqui é sensacional, né? Parece Porta dos Fundos. Leila Pereira, do Palmeiras, volta a atacar John Texel do Botafogo e pede banimento. Está dizendo que o Brasil não é um país sério. Acertou na mosca. Meu Deus do céu. E aí, tá ansioso pro Texel?
Ah, eu tô ansioso. Eu quero ver o circo pegar fogo e eu quero ver a cara aí dos detratores do John Textor. Porque assim, Calma que pode, calma é que às uma vezes pode piada, também não cara. ser nada. A gente tem que dar oportunidade para ele mandar a mensagem. Agora, qual que Não, é a com mensagem? Eu não certeza. sei qual que é a mensagem, né? Eu não consigo crer que um cara como o John Textor vai falar essas coisas da boca para fora sem ter prova, sem ter nada. É, Se essas provas serão suficientes para alguém ir preso, para alguém ser banido, afastado, sei lá o que, isso aí é outra história. é. Mas que não é possível que não seja nada, eu acho muito difícil. E assim, esse comentário da Leila é o que você falou, é digno de uma esquete de Porta dos Porta Fundos, dos né? Fundos, uma coisa assim, porque é uma piada, é uma piada. Virou clichê já, né? Aquela minha frase. O Brasil é a última reserva da moralidade mundial, né? Agora. É isso. O Brasil é um país sério, segundo Leila Pereira. Vamos ver o que vai acontecer. E é o que o Joaquim, talvez não seja uma prova que não sejam provas que possam colocar alguém na cadeia, mas eu acredito que podem ser provas que tenham essa capacidade para você iniciar uma investigação Não, e e tentar melhorar o futebol brasileiro, né? outra coisa muito importante, tem que ver se as pessoas responsáveis por Opa, calma aí que o Joaquim caiu. Agora não deu para ouvir o que ele está falando, ele vai voltar já já. importante agora. E ele já voltou agora. Pronto, pode continuar, vai. O que é importante agora é ver se as pessoas responsáveis por investigar e punir vão querer fazer isso, né? Porque a gente tem que lembrar que ano passado teve jogador de Série A pego em esquema de aposta. Enfim, o Joaquim não está conseguindo estabelecer uma conexão com a live, né, com o vídeo que a gente grava aqui na plataforma do StreamYard, mas vocês já pegaram a mensagem do nosso querido amigo botafoguense. Gostaria de me despedir aqui pedindo para vocês deixarem o like, é muito importante. Inscrevam-se no setor visitante. Deixa eu ver aqui quantos inscritos a gente tem. 59.322, ou seja, faltam 78 para a gente chegar aos 59.400 inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Simples reserva aqui do meu lado. Entra lá na loja.qr Code. Ó, Joaquim, vou botar ele aqui de volta. Tá do lado da careca do Joaquim. As pessoas já entenderam a sua mensagem. Tem aqui o Simples Reserva do lado, QR Code. Entra na loja, vê que se você gostou de alguma coisa, bota no carrinho, tem 10% de desconto com o cupom do setor visitante e tem também aqui, né, o QR Code da Parimatch, tá aqui do lado da minha cabeça agora. É um link patrocinadora do nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas, então é sempre bom a gente engajar nas redes, né? Tá sempre acompanhando, seguindo, compartilhando. Afinal de contas, isso é muito importante para o Botafogo. E esse link que está aqui do meu lado, ele te leva para o site da Parimatch e novos usuários têm a possibilidade de conseguirem um bônus de 100% em depósitos até R$ 500. Então, se você depositar R$ 100, você ganha mais 100 da Parimatch. Tá aqui o QR Code, vou botar o link também nos comentários. Tamo junto, Joaquim. Grande abraço, muito obrigado aí pela participação. Valeu, Depp. Grande abraço, abraço para todos aí.